Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. Nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Encontrando o texto, nos coloquemos em pé. 2 Crônicas, capítulo 20, versos 1, verso 9, apenas nesse momento. Então, a oração do rei Josafá foi: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa. E clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Obrigado, Pai, porque a ti aprouve registrar na tua palavra esta oração do teu servo, e nós encontramos nela, neste tempo, refúgio e encorajamento. Nós vamos, Pai, tratar desta questão e do que a envolve, de acordo com aquilo que tua palavra nos ensina. E rogamos que teu Espírito Santo nos use e que cada coração esteja atento à tua verdade. Assim oramos em nome do nosso Salvador. Amém. Podem se assentar, irmãos. Epidemias, ou seja, quando uma enfermidade atinge um povo, nós entendemos o que está acontecendo nesse período. As autoridades têm chamado, quando é um caso local de epidemia, mas como é um caso que transpôs, não é, os limites locais e já atingiu mais do que 2 continentes, se torna uma pandemia, como já houve em outros tempos. E aquilo que nós lemos nesse texto, 2 Crônicas, e ao final da mensagem nós vamos falar sobre o que o envolveu, entendemos que este tipo de dificuldade é um chamado a descansarmos no nosso Deus e no seu cuidado. Ou seja, nós sabemos biblicamente que as coisas seriam assim. E além de saber que as coisas seriam assim, nós sabemos quem é o nosso Deus. Então essas dificuldades são um chamado a descansarmos no Senhor. É interessante que não é a primeira vez que isso ocorre na humanidade. E ocorreram vezes de outras pandemias e epidemias que foram muito mais graves do que esta, em termos de mortandade. Por exemplo, no século XVI, no século XIV, na Europa e na Ásia, uma pandemia chamada de peste negra, também conhecida como peste bubônica, matou boa parte da população da Europa e da Ásia. Uma boa parte, realmente, talvez milhões de pessoas morreram. E ela foi combatida com o saneamento básico das cidades, porque ela era causada pelos ratos, que viviam em profusão nas cidades europeias daquele tempo. No século XIX, mais precisamente em 1817, houve uma pandemia global de cólera. Ou seja, a questão de 200 anos atrás, isso aconteceu e ela foi transmitida por meio da água e de alimentos contaminados e se disseminou na população mundial, causando um enorme número de mortes. Um pouquinho depois, no final do século XIX, 1882, a tuberculose, que hoje está controlada, não é? Há antibióticos para tratá-la, ela tornou-se uma epidemia na Europa e, acredite, ela matou 1/4 da população adulta do continente. 1/4 dos europeus no final do século XIX morreu de tuberculose, europeus adultos. Chamado bacilo de Koch, não é, que causa a doença. Uma doença que atormenta a humanidade já há milênios, se tem notícia dela há pelo menos 3.000 anos, é a varíola. E grandes personagens da história foram acometidas por ela. Ela é considerada erradicada desde 4 décadas atrás
mas por 3 milênios ela causou mortes incontáveis na humanidade. Muitos a conhecem por aquele mal da bexiga, não é? Os livros históricos trazem os bexiguentos. Na época da Guerra do Paraguai, a varíola era algo disseminado entre as tropas. Um pouquinho depois, em 1918, aquilo que se chamou de gripe espanhola rapidamente se espalhou pelo mundo, matando aproximadamente 50 milhões de pessoas. Você consegue imaginar isso? 50 milhões de pessoas mortas por isso. A questão de 6 anos atrás, o mundo passou também um risco tremendo com o chamado vírus Ebola, que mata entre 50% a 90% das pessoas que o contraem, e ela ameaçou seriamente a África e alguns lugares ainda ameaça. E no nosso tempo, aquilo que se convencionou chamar de coronavírus ou Covid-19, não é? Que ataca com infecções respiratórias, e foi descoberto apenas 3 meses, em dezembro de 2019, após diversos casos na China, e agora tem se espalhado por diversos países. Eu ouvi esta semana que os cientistas chegaram a uma concordância sobre 2 fatos, não é? O primeiro preocupante, o segundo que nos acalma um bom tanto. O primeiro é que eles consideram que existem 3 vezes mais pessoas infectadas do que os números oficiais apontam. Ou seja, aquilo que os números oficiais dizem, o número é 3 vezes maior. Mas a segunda questão é que a taxa de letalidade, ou seja, o quanto que o vírus causa morte, é muito menor do que eles no início pressuporam. Ou seja, que haverão muitos menos mortes do que isto. Mas, independente disso, essas circunstâncias trazem medo e trazem um certo alarme a todos. Então, é importante nós olharmos para a Bíblia e entendermos como encararmos períodos assim, como vivermos diante de situações como essas. Eu vou lhes trazer 4 questões, que eu creio que nos ajudarão todos a compreender o que está acontecendo. Eu vou trabalhar nesse sentido, qual deve ser a conduta, então, do cristão diante desses acontecimentos. A primeira questão, tenha uma compreensão bíblica dos fatos. Ou seja, entenda aos olhos de Deus as coisas que estão acontecendo. Nós podemos pressupor muitas coisas, mas a sabedoria do nosso Deus é maior do que a nossa compreensão. Então, ter uma visão bíblica disto já nos dá muita tranquilidade diante do fato que sabemos, acima de tudo, que o nosso Deus tem controle sobre todas as coisas. Muitos se perguntam, e eu tenho lido algumas coisas nesse sentido, que o coronavírus seria um aviso de Deus à humanidade. E diante de circunstâncias como a que nós estamos vivendo, não faltam aqueles que dizem que Deus está avisando o ser humano, ou até mesmo que Deus esteja castigando o homem por causa dos seus pecados. Afinal de contas, temos que responder biblicamente. Deus está usando o coronavírus para falar com o mundo, Deus está castigando os homens através do coronavírus. O que nós devemos entender a respeito disso é que Deus tem um padrão quando Ele fala com o ser humano. Sempre que Deus lidou com a raça humana, Ele seguiu um padrão de conduta. Ou seja, Ele seguiu um padrão daquilo que Ele estava fazendo. E nós vamos usar o exemplo daquilo que vemos quanto ao dilúvio e aquilo que Deus fez naquele período. Há N exemplos disso, de como Deus realizou isso, mas a questão do dilúvio já nos servirá de exemplo para isso. Pode seguir a projeção, quem está lá em cima? Isto. Então, Deus segue um padrão de conduta. Eu vou usar o exemplo do dilúvio. Primeiro, na questão do dilúvio, Deus avisou com antecedência aquilo que Ele faria. Gênesis 6:17 diz: porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará.
Ou seja, Deus ele fez isso e avisou com antecedência. Além de avisar com antecedência, ele fez isso chegar aos ouvidos de Noé e de Noé aos homens. 2 Pedro 2,5 diz: e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa, o pregador da justiça. Ou seja, ele fez saber com antecedência o que ele faria. Ele castigou a humanidade e ele mandou um aviso com um bom tempo de antecedência. Além disso, o segundo passo desse padrão, Deus revelou a razão por que ele estava fazendo isso. Olha o que diz Gênesis 6,13. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Ou seja, Deus avisou o que faria, e Deus deu a razão por que faria. E além disso, completando a tríade deste padrão de conduta, Deus providenciou proteção para os seus servos obedientes. Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará, mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. Ou seja, Deus, ele avisou o que faria, deu a razão por que faria, mas ele guardou os seus servos. Ele protegeu os seus servos daquele momento. Nós temos que entender que, além deste padrão, mostrar que Deus age sempre coerentemente, uma das perguntas que muitos se fazem diante de problemas como esses é se Deus não estaria atingindo povos que são declaradamente incrédulos e contra a verdade dele. Então nós vamos pensar na razão de alguns serem atingidos por essas ações, enquanto outros são poupados disso. O que isso quer nos ensinar? Preste atenção em algo. Todas essas catástrofes que citei no início, elas atingiram tanto homens incrédulos, quanto atingiram também crentes. Não foram catástrofes lançadas apenas sobre homens incrédulos, mas pereceram nessas questões também pessoas que criam em Jesus Cristo. E mesmo os ímpios que nessas ocasiões pereceram, eles não eram mais culpados do que qualquer outra pessoa do nosso planeta. Ou seja, Deus não está derramando o coronavírus apenas sobre as populações que o rejeitam. Ou seja, este vírus, ele atinge crentes e incrédulos. E é muito interessante para entendermos isso, aquilo que Jesus narra em Lucas capítulo 13. Houve a queda de uma torre, e a queda dessa torre matou 18 homens, a torre de Siloé. E as pessoas entenderam que Deus os estava castigando. E Jesus, ao explicar aquele acontecimento aos homens, disse: não vos digo antes, se não vos arrependerdes, todo de igual modo perecereis. Ou aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não, vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todo de igual modo perecereis. Ou seja, aqueles que são atingidos pelo coronavírus, e vejo porções, não é, da população evangélica no Brasil dizendo que talvez Deus esteja castigando crentes desobedientes ou castigando incrédulos a respeito disso. Jesus aqui disse: olha, aquilo que aconteceu naquele tempo não foi porque eles eram mais culpados, era um chamado de Deus ao arrependimento, mas não porque homens merecessem isso que está acontecendo. Este padrão de conduta de Deus e esta forma de agir não se deu apenas no passado, mas ele se dará também no futuro, naquele período que nós chamamos o período tribulacional. Olha o que Lucas 21:11 diz: e haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e o quê? Pestilências, pestes, epidemias. Ou seja, isso acontecerá no período tribulacional. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu.
mas até nisso Deus segue o seu padrão. Ele avisa os homens do que ocorrerá, ou seja, a Bíblia avisa sobre o que ocorrerá no período tribulacional. Ele revela por que fará isso, para julgar os pecados dos homens, e ele livra os seus, ou seja, a igreja não entrará no período tribulacional. Então é o mesmo padrão que Deus sempre tem usado. Então, diante desse padrão, como encarar tudo isso que está acontecendo? Atos 17:30 diz: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Sabe o que significa isso? Com coronavírus ou sem coronavírus, a mensagem de Deus não mudou. Ele quer que os homens se arrependam. E não será um coronavírus ou qualquer outra peste que avisará os homens disso, porque a palavra de Deus já avisou que todos devem se arrepender. Não há necessidade de uma mensagem complementar, porque a Bíblia é suficiente para anunciar aos homens que eles devem se arrepender e devem crer em Jesus Cristo. Então, isso não é um sinal da ira de Deus, e sim da sua graça, dando tempo aos homens para que venham a arrepender-se. Ou seja, Deus não está acrescentando nada à sua mensagem, Deus não está mudando nada na sua mensagem, a Bíblia é suficiente para avisar aos homens da sua necessidade de arrependimento. Continuando, para termos uma compreensão bíblica do que está acontecendo, é preciso que certas qualidades geradas em nós pelo Espírito Santo estejam presentes. E nada melhor, irmãos, nesse tempo, do que ter a qualidade da serenidade. Sabe o que é ser sereno? Sabe o que é praticar a serenidade? Uma pessoa serena é aquela que não se agita, não se abala, mesmo que todos ao seu redor se descontrolem. Então aqui nós temos uma qualidade preciosa para os filhos de Deus. Eles não se abalam, eles não se descontrolam, eles não perdem o seu domínio próprio. E dentro disso há duas questões muito importantes. A primeira delas, não se deixe dominar pelo temor. Sabe que um dos grandes problemas quando surgem pandemias como esta, é que as pessoas passam a dar lugar ao medo, ao seu temor, ao descontrole, seja que aquilo atinja a si mesmo, atinja os seus amados, e é comum, está acontecendo em algumas partes do mundo, que faltem alimentos nos supermercados, falte água para comprar, ou seja, que a economia sofra grandes abalos como ela tem sofrido, e as pessoas se deixando dominar pelo temor e pela ansiedade diante do perigo que elas veem para a sua vida ou daqueles que amam, elas veem tudo isso como uma grande ameaça. Eu quero usar um exemplo de um momento onde os discípulos do Senhor foram tomados pelo temor. Foi quando Jesus, então, atravessando o mar com eles no barquinho, levantou-se grande tempestade, e diante das ondas, do vento, da agitação do mar, eles estão vendo que o barco está indo a pique, está afundando, e eles então entram em grande temor enquanto Jesus estava dormindo na polpa do barco. Então eles despertam Cristo e lhe perguntam: mestre, não se te dá que pereçamos? Sabe o que é essa pergunta? Eles estão dizendo: Senhor, o barco está afundando, nós não vamos sobreviver nesse mar revolto, e parece que o Senhor não está nem um pouquinho preocupado. Sabe qual foi o grande erro deles, a grande falha deles? Eles esqueceram quem estava com eles no barco. Eles esqueceram que aquele que estava ali era o Criador não só do vento, do mar, das ondas, deles e de tudo aquilo que existe e que controla todas as coisas. Nós, como crentes, nós não negamos as ameaças, nós não fazemos de conta que elas não existem, mas nós sabemos quem está no barco conosco. Nós não nos desesperamos e nem nos descontrolamos diante das coisas, porque nós sabemos que acima dos homens, acima de Lúcifer, de Satanás, está aquele que criou todas as coisas. Ou seja, a serenidade é uma marca do crente. Em segundo lugar, o cristão sereno, ele evita propagar um alarmismo irracional.
A serenidade se deixa perceber também pela forma que transmitimos uns aos outros a nossa visão sobre as ameaças que nos cercam. Provérbios capítulo 14, verso 15 diz que o simples dá crédito a cada palavra. Sabe o que é o simples? É alguém que funciona como uma porteira aberta, uma porta sem chave. Entra quem quer e quem desejar. Ele não tem controle sobre a porta da sua mente. E dentro na sua mente, indo para o seu coração, entra tudo aquilo que as pessoas dizem. Mas notem o que o prudente faz. O prudente atenta para os seus passos. Ou seja, ele não toma decisões com base naquilo que a maioria está dizendo. Irmãos, nós conhecemos o poder da ansiedade e o seu efeito sobre o corpo e a mente do homem. Quão fácil é nós perdermos a racionalidade diante de ameaças como essas e de despertarmos para um alarmismo que acaba preocupando mais pessoas ou as preocupando mais do que isso devia. O simples dá crédito a tudo. O prudente, ele pensa. Ele não se deixa controlar por aquilo que a multidão está dizendo. E sabe o que o alarmismo causa? Olha o que diz Provérbios 28:1. Os ímpios fogem sem que haja ninguém a persegui-los. É isso que o alarmismo causa. Os ímpios, aqueles que não têm entendimento, não há ninguém os perseguindo. Não há ninguém atrás deles. E mesmo assim eles fogem. Você já pensou ao ver alguém na rua, e eu já vi casos assim, pessoas com problemas mentais, elas saem correndo na rua como se alguém fosse as matar. Então você fica procurando quem as está perseguindo, não há ninguém. Está tudo aonde? Dentro da sua imaginação, do seu problema que há na sua mente. Assim são os ímpios. Eles entram em alarme sem que haja nada a ameaçá-los. Mas olha o que a Bíblia diz sobre os justos. São ousados como um leão. E essa ousadia não significa que eles desafiam o perigo. Não significa que eu vou dizer-lhe agora, eu não vou tomar cuidado nenhum, não vou tomar medida nenhuma, porque eu sei que nada disso me acontecerá. Você já pensou se as nossas igrejas agissem assim? Fechassem os olhos para tudo isso que está acontecendo e não tomassem medida alguma? Seria imprudente. Aqui, quando ele diz que os justos são ousados, não quer dizer que eles são imprudentes, mas quer dizer que, antes de tudo, eles sabem quem está controlando tudo isso, que é o nosso Deus. São ousados como um leão, ou seja, esse é o resultado daqueles que confiam no Senhor. Então, em primeiro lugar, serenidade. Sejamos serenos, racionais diante disso, mas também sejamos responsáveis. Ou seja, pratiquemos a responsabilidade. Eu vou dizer a vocês, talvez alguém mais tenha lido sobre isso. O que eu li na mídia jornalística a respeito de uma igreja no sul do país, o que eles fizeram. Sabe que essa igreja proclamou e ela estava chamando as pessoas aos seus cultos com base nisso? Essa igreja prometeu imunizar contra o coronavírus através da unção com óleo. Então, se você fosse à igreja e você fosse ungido com o óleo que eles estavam dando, você estaria imunizado contra o coronavírus. Você sabe qual é o nome disso? Primeiro, isso é crime, certo? E qual crime? O crime do charlatanismo. E o que é charlatanismo? É usar das pessoas com base na boa fé delas. Uma vez que elas creem, você as manipula explorando a fé delas. Imagine só se as igrejas adotam um padrão como esse, de charlatanismo, de engano, mas infelizmente é o que acontece no nosso tempo. Isso é realmente não reconhecer o perigo que estamos rodeados. Outros, infelizmente, irmãos, têm uma visão completamente, eu chamo essa visão de visão triunfalista, ou seja, consideram que nada lhes acontecerá e que então elas não precisam tomar medida alguma de proteção.
Olha, Deus já me abençoou, Deus já me livrou disso, eu já declarei vitória, eu já declarei que esse vírus não me atingirá, os anjos de Deus estão me rodeando, nada me atingirá. Isso pode parecer até de extremo poder espiritual, mas não tem razão alguma. Sabe o que é isso quando agimos assim? Em primeiro lugar, nós estamos colocando a nossa vida em risco. E em segundo lugar, nós estamos tentando a Deus como se Ele fosse obrigado a nos proteger, apesar da nossa loucura, apesar da nossa falta de previdência, da nossa falta de cuidado. Quando Lúcifer tentou a Jesus em Lucas 9, ele disse: olha, por que tu não te atiras daqui para baixo? Está escrito que os anjos te guardarão para que não tropece em pedra alguma. E qual foi a resposta do Senhor em Lucas 9? Não tentarás ao Senhor teu Deus. Ou seja, não é essa forma que Deus age. Nem uma visão triunfalista, nem uma visão espiritualista, mas real das coisas. Ou seja, reconheça o perigo e, em segundo lugar, procure precaver-se. Infelizmente, muitos acusam o cristão que se precavém como se fosse alguém sem fé. Já pensou alguém chegar aqui na igreja e dizer: olha, eu sei que vocês estão tomando certos cuidados por causa do coronavírus. Vocês não têm fé, não? Sim, temos. E a nossa fé também se expressa em obediência. A Bíblia diz que devemos obedecer às autoridades constituídas. Sabemos que as autoridades do nosso município tomaram providências. E a Bíblia diz que nós devemos obedecer às providências que eles tomaram. Isso é fé. Ou seja, estou obedecendo a palavra de Deus. Estou fazendo aquilo que Deus mandou que eu fizesse. Infelizmente, muitos usam a fé como um escudo para a falta de sabedoria. Dizem: olha, eu creio e é o suficiente. Se você realmente crê em Deus, você tomará cuidado do templo do Espírito, que é o seu corpo. É isso que Ele manda. E preservemos esse templo e cuidemos dele como morada do Espírito Santo. Olha o que Provérbios 22, 3 diz. O prudente prevê o mal e faz o quê? Se esconder é falta de fé? Não. Provérbios está dizendo: o homem prudente, o homem sábio, prevê o mal e esconde-se. Mas olha o simples de novo aí. Mas os simples passam e acabam pagando. Ou seja, o homem prudente, ele sabe observar o mal que está diante dele. E ele se esconde, ele se precavê. Mas o homem que não tem entendimento, ele passa e acaba sendo atingido. A igreja e os filhos de Deus não devem ser desprecavidos nisso. Antes, é sábio ser prudente e entender a hora de tomar uma atitude contra o inimigo. São os tolos que acabam pagando o preço da sua estultícia. Então, não dê lugar a esses pensamentos. Responda biblicamente. E esses textos que citamos em Provérbios são importantíssimos quanto a isso. Para terminarmos, é uma oportunidade também de exercitarmos a nossa fé no Senhor. E exercitarmos em que sentido? Primeiramente, olhando para a providência de Deus sobre a nossa vida. 1 Pedro 5,7 diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de quem? De cada um de nós. E o que significa exatamente este lançar sobre Ele aquilo que nos incomoda? O que ele não significa, primeiro, é que nós cruzamos os braços e não tomamos providência alguma. Lançar sobre Deus as nossas ansiedades não significa cruzar os braços e dizer que Deus vai tomar conta de todas as coisas, não. Lançar sobre Ele a ansiedade significa que nós fazemos tudo que está ao nosso alcance, e aquilo que não está ao nosso alcance, depositamos nas mãos e na confiança em nosso Deus. Eu vou usar um exemplo claro disso. A gente tem ouvido tanto falar do tal do coronavírus, não é? Eu não sei se alguém viu na televisão, na internet, uma imagem dele. Acho que poucos viram. Mas você consegue enxergar ele aí, se ele está por aqui ou não? Quando você sai lá na rua, você o enxerga? Não.
Então, o que é o lançar sobre ele a nossa ansiedade nesse sentido? Nós tomamos as providências que é necessárias, usamos o álcool gel, se estamos com gripe, não saímos à rua, tomamos tudo aquilo que o governo tem dito para nós tomarmos, ou seja, todas as providências, mas nós não sabemos aonde ele está. Então, o nosso Deus sabe e nos protege. Lançamos sobre ele aquilo que não há poder para nós fazermos. E se algo ocorrer, lançamos sobre ele o fato que ele tem nos protegido e cuidado. E essa também é uma oportunidade preciosa para nós intercedermos pelos povos atingidos. Essas circunstâncias são propícias à intercessão por aqueles que estão sofrendo. A Bíblia nos diz para nós orarmos, por exemplo, por nossos irmãos espalhados pelo mundo. A crescente igreja chinesa foi duramente atingida, pelo que sabemos, pelo coronavírus. E essa é uma oportunidade de orarmos por irmãos em Cristo que nós não conhecemos. Efésios 6,18 diz: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por quem? Por todos os santos. Há regiões no Brasil e em outros países que estão sendo atingidas. Ore por eles, interceda por eles. Além disso, a Bíblia também diz em 1 Timóteo 2, os 2 primeiros versos: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada e toda a piedade e honestidade. Eu não sei se você apoia o governo federal, eu não sei se você apoia o governo estadual, eu não sei se você apoia o governo municipal, mas eu sei que, como cristão, o seu dever é orar por todos eles. Ou seja, como nós podemos viver uma vida de paz e sossego, orando pelas autoridades do nosso país, do nosso estado, do nosso município, para que Deus lhes dê sabedoria diante daquilo que está acontecendo. Oramos por eles. Independente se votamos ou não votamos em algum deles, a Bíblia diz: ore por eles, interceda por eles. E também, na gratidão, nós demonstramos fé, por saber que o nosso Senhor é pronto a nos livrar. Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7 diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graça. Você está inquieto diante da circunstância que está acontecendo? É uma ótima oportunidade de confiar em Deus. Lançar sobre Ele aquilo que te preocupa, sobre você, os seus filhos, aqueles que você ama. Agradecer a Deus pelo seu cuidado. E o resultado é que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Ou seja, lance diante dele aquilo que está lhe trazendo preocupação. Eu quero concluir falando do rei Josafá. Aquele rei a quem lemos no início dessa mensagem, ele experimentou dias de grande angústia, quando um poderoso exército ameaçou seu povo. O exército poderoso estava se aproximando, ele recebeu notícias que eles já estavam próximos, e a destruição do seu povo era iminente. Essa história está registrada em 2 Crônicas, capítulo 20. Então, a oração do rei Josafá a Deus, ele traz pelo menos 2 lições importantíssimas para nós. A primeira, ele reconheceu que Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e potência, e não há quem te possa resistir. Sabe, há toda uma preocupação de que talvez muito disso que está acontecendo através do coronavírus seja uma artimanha de alguns governos para tirar proveito econômico da circunstância. Eu não sei, eu não tenho como provar isso. Eu creio que poucas pessoas podem provar isto. Mas independente do que esteja por detrás de tudo isso,
a Bíblia diz que não há quem possa resistir a Deus. Então nós confiamos nele. Ele tem o controle de todas as coisas. Mas agora veja o que ele diz no verso 9. Se algum mal nos sobrevier, então ele lista aqui alguns males: espada, juízo, peste, pestilência, epidemias ou fome. Ele diz, independente do que nos vier a atingir, nós tomaremos sempre a mesma atitude. Nós os apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia. E olha que preciosa promessa: e tu nos ouvirás e livrarás. Então, independente se as circunstâncias hão de piorar ou não, nós oramos para que não. Se isso tudo vai passar, quando vai passar, Josafá nos deu aqui uma preciosa lição. Qualquer mal que nos sobrevier, nos apresentaremos diante de ti nesta casa, e tu nos ouvirás e livrarás. Então este tempo é um chamado a confiarmos no nosso Deus, a sermos crentes, como é o significado da palavra, na pessoa de Cristo. A confiarmos que Ele controla todas as coisas, ouve e responde às nossas orações. Mas, pastor, e se algum dos nossos vier a ser contaminado por esse vírus, e talvez até morrer por causa disso? Então nós lembramos aquilo que Deus diz em Romanos, que todas as coisas cooperam para o quê? Para o bem. O bem de quem? Daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Mesmo que isso vier a acontecer, e nós oramos para Deus, ao Senhor, que nos livre de tudo isso, mesmo que isso hipoteticamente acontecesse, o nosso Deus continuaria sempre onde sempre esteve, com toda a autoridade e poder sobre todas as coisas. Então, irmãos, que demos um testemunho em meio àquilo que está acontecendo na nossa sociedade, de pessoas serenas, que confiam em Deus, que fazem a sua parte. O testemunho de pessoas que obedecem às autoridades, que fazem aquilo que as autoridades mandam. Se em algum momento as autoridades nos disserem que nós não devemos nos reunir da forma que nos reunimos para cultuar o Senhor, o que nós faremos? Vamos fazer uma passeata? Vamos lá diante da prefeitura? Não, nós obedeceremos. Ou seja, a Bíblia nos manda obedecer. E faremos isso na certeza que Deus cuida de cada um de nós. E se isso acontecer, Deus nos providenciará outras formas, não é, de nos reunirmos. E cremos que será por um breve tempo. Então guarde isso em seu coração e pratique esta confiança no Senhor. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar.